saldo ao Ministério Missão Resgate, a todos os embaixadores. Eu saldo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a doce paz e em comunhão do Espírito esteja sobre a vida de cada um, sobre o lar de cada ouvinte da ministração do Senhor. E eu agradeço a oportunidade que foi me dada. Eu estava meditando há pouco tempo na palavra do Senhor e refletindo durante o tempo desta semana sobre as coisas que estão acontecendo. E algum tempo atrás o Senhor me falou: filha, observe os sinais dos fins dos tempos. É muita gente com ansiedade, muita gente com depressão, muita gente perdida nos seus próprios pensamentos. Mas tudo isso tem um lado espiritual. Muitos não acreditam porque têm deixado as coisas espirituais de lado e se entregado ao próprio entendimento, aos próprios deuses que eles mesmos criam dentro de si. O que é criar um Deus dentro de si? É as suas próprias vontades acima da palavra. Como a Bíblia vai dizer em Jeremias 32, no verso 35. Construíram um altar para Baal no vale de Bel-Rinom, para sacrificar a Moloque os filhos e as suas filhas, coisas que nunca ordenei praticar. Prática repugnante que jamais imaginei, e assim levaram Judá a pecar. O que vai me chamar a atenção em uma parte desse texto é que o Senhor vai falar que eles criaram, eles construíram um altar. Quantas vezes a gente não constrói um altar dentro de nós mesmos, segundo as nossas próprias vontades? Sabendo, muitas das vezes, que aquilo ali não agrada ao coração do Senhor. Como vai dizer também em Tiago 2, verso 10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. E muitas das vezes nós somos omissos ao pecado e fazemos vista grossa, muitas das vezes, as coisas de Deus, coisas que são santas. Profanamos as coisas de Deus com os nossos altares. E é como que hoje em dia o Senhor vem falando: observe os sinais, filhos. Observe o sinal, filha minha. Muitas das vezes a ansiedade, a desistência tentou afligir o meu coração, porque hoje em dia, se você parar para analisar, todo mundo está ansioso, todo mundo está passando por um momento psicológico, um momento difícil. E não é uma, não é duas, são praticamente todos. E as coisas santas de Deus são deixadas de lado. A única coisa que pode dar vida é transformada em um objeto de zombaria, de meio termo. As pessoas tentam fazer com que a palavra do Senhor seja um meio termo para a vida cristã. Eles hoje estão deixando a sua alma, a sua mente ser dominada pelo caminho estreito, deixando que de lado as práticas de Deus, saindo do caminho estreito e entrando pelo caminho onde as portas estão mais abertas, onde é mais largo, onde é mais fácil. Ninguém mais hoje tem a força de afrontar o pecado. Nós somos omissos pelas nossas lideranças, na qual o Senhor nos colocam eles, e eles se vendem, se prostituem com o meio termo, com o pecado. Eles se prostituem, às vezes conscientemente, muitas das vezes inconscientemente, por falta da busca da santidade
e do entendimento da palavra. E muitas das vezes eles se prostituem, levando o que é santo a ser profanado pelas coisas malignas. É tão ruim este momento que nós estamos vivendo, tantas tragédias acontecendo, sim, mas as pessoas não param para analisar os sinais da vinda do Filho do Homem. Como será abreviado os dias e como está sendo abreviado os dias para a volta do Senhor. Em Provérbios, no seu capítulo 6, no verso de número 6, 16, vai falar sobre os pecados que o Senhor abomina e que o Senhor odeia. E que o sétimo ele detesta. A sua alma tem repúdio, nojo. Vai falar assim, que o primeiro, as 6 coisas que o Senhor odeia. E as 7 é coisas que o Senhor detesta. A primeira são olhos ativos, aquele olhar arrogante, de orgulho, né? Que muitos têm contra os seus irmãos. E muitos esquecem que isso é uma das práticas que o Senhor não aceita, o que o Senhor abomina. Os olhos arrogantes, né? A língua mentirosa, aqueles que mentem descaradamente, que profanam as coisas santas e se deleitam nos prazeres do mundo e mentem, são filhos do diabo. Jesus mesmo falou que são filhos do diabo os mentirosos, porque a mentira ela é uma prática de Satanás. O terceiro me chama muita atenção também, não que os demais não chamem, mas a mão que derrama sangue inocente. Irmãos, se nós pararmos um pouco para analisarmos tudo que vem acontecendo nesses últimos tempos, quanto sangue inocente, como o espírito maligno de Moloque tem se derramado sobre a terra de uma forma devastando, de uma forma destruidora, derramando sangue inocente. Moloque, conhecido como um deus que queria sacrifícios de crianças, mas também conhecido como um demônio de prostituição, de imoralidade e de idolatria. Ele tem pairado sobre a terra. Ele tem pairado sobre a terra, dominado o reino gospel, dominado as celebridades, aqueles que estão no alto poderes, os reis, os príncipes. Ele tem dominado de uma certa forma, destruindo, levando as pessoas à prostituição, à imoralidade e à idolatria. Em Levíticos 19, um capítulo completo, vai falar sobre as imoralidades sexuais. Mas o que vai me chamar a atenção é no verso 21, que vai falar: não entregueis os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profane o nome do Senhor Deus. Eu sou o Senhor. No 22 vai falar: não se deite como um homem, como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Não tem relações sexuais com animais. E assim por diante. São práticas repugnantes aos olhos do Senhor. Entregar o filho a ser sacrificado, como aconteceu um caso há 8 dias atrás, se eu não me engano, uma mãe. E para você ver como que o reino espiritual é tão complexo, mas ele não é só complexo, ele é muito existente, ele é muito vivo. E as pessoas estão cegas pela tecnologia, que parece uma ferramenta de magia, onde a gente clica e plim, acontece. Onde a gente vê outras pessoas
a olho nu, espelho das pessoas em lugares distantes, onde a gente paga num clique. Ninguém vai poder comprar ou vender se não a tiver na sua mão direita. Hoje em dia, muitas pessoas encostam o celular e pagam. Hoje em dia, as pessoas não precisam de um cartão, de uma nota. Hoje em dia, elas pagam só usando o celular, num Pix, né? Como o reino espiritual tem se movido e o Senhor tem gritado, o Espírito Santo tem chorado. Filhos, olhem os sinais do fim. Está chegando o fim. Nós estamos vivendo nos capítulos de Apocalipse, que ficam no verso 17 e 18, que vai falar sobre o tempo de agora. O tempo que seria abreviado por causa de poucos. Não são muitos, são poucos. Poucos que querem, pouco que ouvem. Se houver uma pessoa que estiver ouvindo esse áudio, saiba que você é um dos poucos. Dos poucos que restaram nesses últimos dias. E é por conta de vocês. Entendam, por conta de vocês, que o Senhor se apressa a voltar. Oh, aleluia. A voltar por conta de poucos. Por conta de poucos que não se corrompem, que não são a favor do pecado. E quando vem o pecado, não se calam, não aceitam. Antes, escancaram o pecado a olho nu. Em Provérbios também vai falar, se eu não me engano, no capítulo 2, vai falar que eles calaram a sabedoria. Tamparam a boca da sabedoria. A sabedoria gritava nas ruas. Hoje em dia são poucos que não conseguem mais, porque eles calam, eles tentam depravar a palavra do Senhor. Eles distorcem a palavra do Senhor. Eles estão trazendo Baal ao altar. Eles estão trazendo profanação ao altar do Senhor. Está uma patifaria. E eles têm medo. Os cristãos que deveriam não ter medo, porque deles o Senhor dá poder. A palavra é clara. O inimigo tem roubado dos corações o poder da palavra. Eles têm destruído dos corações a palavra do Senhor. Dentro do coração dos próprios crentes. Porque eles deixam entrar nos nossos corações. Ele tem tentado tirar aquilo que foi nos dado como herança, sobre pisar escorpiões e serpentes e não sermos feridos. Mas a omissão tem trazido medo aos corações e eles não podem, porque é mais fácil aceitar o pecado, aquilo que não é santo, o adultério em cima do altar, a fornicação. E colocam Baal no altar. Mas o Senhor fala em Provérbios que assim como eles riram do Senhor, Ele também rirá daqueles que zombam. São zombarias. Uma mistura de zombaria com deboche da cara de Deus. Estão debochando do Senhor com ignorância. Estão transformando aquilo que é santo em algo pecaminoso. Mas o Senhor também vai rir deles. Então o Senhor vai falar aqui sobre Moloque. Moloque também que não é conhecido só como aquele que quer sacrificar crianças, mas também como espírito da prostituição, da imoralidade. Como que é tão escancarado hoje em dia. As celebridades, homens de Deus também, pessoas que se deitam com o mesmo sexo, que é algo repugnante, mas vai falar isso hoje em dia. É uma coisa que pode gerar cadeia. Quem quer ser preso como Paulo foi? Quem quer ser preso, jogado numa gruta como Jeremias? Quem quer hoje em dia que a sua cabeça seja entregue numa bandeja? Quem quer hoje em dia levar um troféu em vez de um prêmio de melhor pregador do ano? Em vez de um status, levar um troféu? Quem quer levar a cruz? Quem quer que a sua mão seja pregada no madeiro?
Ninguém hoje em dia. Estou falando, porque primeiro a palavra vem a mim, para depois ir. E o Senhor tem convocado os corações a buscar o Senhor verdadeiramente. Mas um espírito maligno tem se aproximado e trazido medo, receio aos corações dos filhos de Deus. São poucos, irmãos, poucos. Poucos que não se corromperão nesses últimos dias. São poucos que não aceitarão, porque há um mal maligno no qual cega a visão espiritual de muitos irmãos. E esse espírito maligno, ele tem afligido os corações para não abrir os olhos espirituais. E como eu estava dizendo aqui, como acontece em todo tempo, a todo minuto, pessoas somem, crianças somem, e o sangue inocente é derramado. É esposo matando esposa, esposa matando esposo, pai matando filho, filho matando mãe. E tudo isso está acontecendo nos dias de hoje. O coração que traça planos perversos, aquele que maquina dentro de si o que vai fazer de mal ao seu próximo. Pés que se apressam para fazer o mal, aquele que tem ansiedade, que gosta de fazer o mal, que busca estar todo o tempo buscando a maldade e fazer o mal ao próximo. Testemunho falso que espalha mentiras. Irmãos, até os homens têm no seu artigo, lá no artigo 342, que você pode pegar até 2 a 4 anos de reclusão por você espalhar falso testemunho do próximo. E o 7º, que é a discórdia, né? A discórdia entre irmãos. Oh, irmãos, quantos casos aí horríveis de discórdia entre irmãos que geram mortes, geram enfraquecimento espiritual, tristeza. O inimigo tem cirandado no meio de nós, porque ele está dando o último grito dele de derrota. Ele não quer ir para o inferno sozinho, para o lago de fogo ardente, ele não quer. Ele quer levar o máximo de pessoas que ele conseguir. E nesses últimos dias, somos as pessoas, somos alvos do inimigo. Irmãos, eu estava lendo aqui também em Apocalipse 17, que vai falar sobre o mistério. Na minha Bíblia vai estar escrito assim, entre o versículo 5 e o 6 do capítulo 17. Mistério. Babilônia, grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Irmãos, nós fomos pegos essa semana por muitas notícias ruins. Inclusive, uma delas é daquela mãe que decapitou a cabeça do seu próprio filho. De um filho que clamava, que dizia palavras de amor para ela. Mas o inimigo, ele não tá nem aí. Devemos ter ódio do inimigo. Uma criancinha que dizia: mamãe, eu te amo. Estou com medo. Socorro. Acorda. Muitas das vezes a gente viu o áudio ali, tá falando: acorda, mamãe. E ela já não estava mais ali. Ela havia deixado o inimigo dominar ela. E tudo que aquele mal queria era o sangue. Irmãos, eu estava ali na cozinha, o Senhor me deu uma revelação muito forte. O Senhor chora. O Senhor chora. E assim como nós choramos e o Espírito Santo recolhe as nossas almas, o inimigo se alimenta do choro de Deus. É muito forte. O Senhor chora. Então, em todo tempo, irmãos, o inimigo tem feito Deus chorar com tais atrocidades. E muitas das vezes cometido por nós. Quantas vezes nós não fazemos o Senhor chorar? E o inimigo esfrega aquelas lágrimas na cara do Senhor, falando: olha o seu filho.
Olha o que ele está fazendo. O Senhor chora. O Senhor não suporta tanta repugnação, tanta coisa ruim. E Deus tem se entristecido e chorado. Quantas das vezes, irmãos? Quantas das vezes somos como esta criança? O inimigo não tem dó nem piedade. E tudo que ele quer é destruir, derramar o sangue daqueles filhos de Deus. E aqui no 17, vai falar sobre essa grande prostituta, irmãos. Onde que a gente também fomos pegos aí com a polêmica do Piedi, que cometia atrocidades, imoralidade sexual, prostituição, idolatria, sacrifícios humanos. Olha, irmão, como é forte. Isso tem tudo na palavra do Senhor. Se nós pararmos para lermos a palavra do Senhor, entenderemos veemente. Vai falar aqui no versículo, no capítulo 17 aqui, ó. A mulher estava vestida de púrpura, vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas. Segura um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, a Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e sangue das testemunhas de Jesus. Quantos irmãos que eram do meio cristão entraram no meio dessa confusão aí de riquezas, de perdição, e entregaram seu sangue a esta prostituta da prostituição. Vai falar também aqui no capítulo 18, no verso 11, vai falar assim: ai da grande cidade da Babilônia, cidade poderosa, em apenas uma hora chegou a sua condenação. Irmãos, vai falar aqui, ó, os negócios da terra chorarão, se lamentarão por conta dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedra preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeiras preciosas, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfume, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens. E essa última me chocou muito, irmãos, porque se pararmos para ler o capítulo 17, o capítulo 18, é tudo que nós estamos presenciando nesses últimos dias. Essa grande prostituta que bebe o sangue dos santos, que é a besta que está rodeada de pérolas de ouro, de riquezas, que se deleita nisso tudo. E vai falar esse último aqui, nesse último capítulo aqui, nesse versículo 18, no capítulo 18, no verso de número 13, vai falar assim: e corpos e almas de seres humanos. Quantas pessoas sendo sacrificadas, sendo mortas. Quantos corpos, quantas almas sendo sacrificadas, sendo vendidas. Então, fica essa reflexão a nós. Devemos orar e vigiar, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas, nesses últimos dias, a única coisa que nos pode nos deixar e nos permanecer firmes na palavra do Senhor é cumprir com tudo que está escrito. Porque em Hebreus 26, se eu não me engano no verso 16, vai falar que aquele que comete pecado e sabe que aquilo é pecado e continua naquela prática, já não há mais sacrifícios que possam ajudar aquela pessoa. Irmãos, orem pelas crianças, porque Moloque está solto, tentando dominar, ceifar a vida das crianças.
levar à prostituição, ao engano, à idolatria, à imoralidade sexual. E ele tem estado solto por aí, tentando entrar nos lares e trazer a destruição a famílias. Então, irmãos, vamos ficar atentos e vigilantes. Esperem só mais um pouco, porque se vocês meditarem no capítulo 17 e pedir ao Senhor sabedoria, porque a Bíblia é um enigma muito complexo, mas tudo que nós lemos é o que está para acontecer. E vai falar sobre esses. E vai falar que no capítulo 18 caiu a grande Babilônia, ela se tornou habitação de demônios e antro de todos os espíritos imundos, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e custa dos luxos excessivos dos negócios da terra, se enriqueceram. Então ouvi uma voz do céu que vinha dizendo: saiam dela, meu povo, para que vocês não pratiquem tais pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Irmãos, fujamos destas práticas. Quantas pessoas se deitam na luxúria, no luxo excessivo e se enriquecem. Só que aqui eu acho muito engraçado que no verso 8 vai falar exatamente sobre os corpos e as almas de seres humanos. Tá muito escrito aqui. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Pois é, irmãos, tudo vai perder o valor. Dinheiro, tudo vai perder o valor. E neste momento a única coisa que nós temos de valor é a nossa casa, a nossa família. E o mais importante, a palavra do Senhor. E o amor que nós sentimos ao Senhor. Então que nesta noite nós possamos guardar essa palavra nos nossos corações. Orem pela sua casa. Não brinquem com o diabo, porque o diabo tem poder. Não brinquem com as coisas santas de Deus, porque seremos condenados. Seremos cobrados. Seremos, Pai amado, Pai querido, Senhor. A sua palavra fala que seremos condenados se agimos com leviandade nas coisas santas do Senhor. Outrora do diabo, outrora de Deus. Não. Se uma hora tu é do diabo, todo o tempo tu é do diabo. Não tem como ser do diabo e ser de Deus. Não tem como da mesma fonte sair água doce e água salgada. Não tem. Irmãos, orem um pelos outros. O mais importante neste momento é orar pelos outros. Hoje nós estamos tão incubados nas nossas preocupações que não oramos pelo nosso próximo, pelos nossos familiares, pelas mães. Quantas mães matando seus filhos? Os filhos. O Senhor fala que essa última geração seria uma geração tão perversa, onde o amor se esfriaria. Irmãos, orem pelas crianças. Repreendam. Peçam ao Senhor repreensão dos espíritos malignos que tentam dominar a vida dos nossos filhos, da nossa casa, dos nossos irmãos. Orem um pelos outros, que o Senhor está cuidando daquele que ora pelo seu próximo. O Senhor cuida mais daquele que ora para o seu próximo do que aquele que ora por si mesmo. Então, nessa noite, possamos ficar com essa palavra. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.